no Brasil. Não é preciso ser economista ou cientista social para perceber que o bom senso de qualquer pessoa indica de maneira muito clara que quanto mais riqueza uma sociedade produz, mais alto é o nível de bem-estar material que pode obter os membros dessa sociedade se tivermos uma visão de solidariedade. Esse nível de produção de riqueza, atualmente, é medido pelo PIB, Produto Interno Bruto. Evidentemente, há de se levar em conta também como a distribuição dessa riqueza se dá entre as diversas classes sociais e entre os indivíduos. Uma sociedade muito rica pode ser, ao mesmo tempo, uma sociedade muito desigual. Uma sociedade em que a riqueza beneficia apenas uma pequena parcela da população não é bom senso. Mas, se ao contrário, for uma sociedade razoavelmente qualitária, da qual se possa dizer que nela se realiza a justiça social, então estaríamos mais próximo da comunidade humana, de tantos sonhos de todos nós, de uma situação ideal. Quanto à maior ou menor igualdade de renda, ou seja, quanto à distribuição de renda, normalmente se mede esse variável por meio do índice Gini. Contudo, não satisfeitos com medir apenas a produção de riqueza em determinado intervalo de tempo, o PIB, nem com medir apenas a distribuição de renda entre as pessoas, o índice Gini, dois economistas, um indiano e um paquistanês, desenvolveram em conjunto, um índice mais completo, senhor presidente. Um índice mais completo que fosse além da medição da renda, embora também a incluísse no cálculo. O índice com a pretensão de ser uma medida de parâmetro para o desenvolvimento humano. Esses dois economistas são Amartya Sen e o indiano Mahbub-ul-Haq. A pronúncia é mais ou menos, mas também não peçam para mim fazer milagre. O paquistanês é o índice, e o índice que conceberam, senhor presidente, é o largamente usado e estudado e comentado Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH. E aqui me permite, senhor presidente, que eu vou aprofundar um pouquinho para mostrar que nós estamos avançando. Avançamos muito no IDH aqui no Brasil a partir do governo de Lula. E que Vossa Excelência é um dos mentores desse projeto a nível nacional. E Vossa Excelência que eu falo isso com muita tranquilidade, porque sei do seu compromisso com um projeto de uma política justa, igualitária, que faça com que todos possam viver, envelhecer e, como eu digo, morrer com dignidade. O IDH vem sendo calculado para praticamente todos os países do mundo, desde o início da década de 90, pelo PNUD, Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento, como o nome já diz, um órgão da ONU. O IDH abrange em sua composição 3 dimensões: renda, educação e saúde. A dimensão renda é captada pela variável PIB, per capita, medida pelo método da paridade do poder de compra. A dimensão educação é captada pelas variáveis anos médio de estudo e anos esperados de escolaridade. E, finalmente, dimensão saúde, pela variável expectativa de vida ao nascer, que nós avançamos muito nesses últimos 12 anos. O Brasil, de acordo com os últimos dados disponíveis que publicamos nesse ano, refere-se a 2012, ocupa a 85ª posição na classificação ordinal entre os países com melhor desenvolvimento urbano. O primeiro, por exemplo, foi a Noruega, seguido da Austrália, Estados Unidos, Países Baixos e assim adiante. A posição que o nosso país ocupa está dentro do grupo considerado de desenvolvimento alto. Dentro do grupo considerado de desenvolvimento alto, olhando, inclusive, mais ou menos há 20 anos atrás. Esse grupo, que caracteriza as nações emergentes, e desde já posso dizer que, apesar de todos os imensos problemas que ainda temos, fizemos muito, temos muito que fazer, de enfrentar para diminuir a pobreza no Brasil, apesar de alguns serviços públicos deficientes que são prestados à população de baixa renda, como é seguramente o caso da educação básica, ainda assim, temos sim motivos para ser otimistas.
Avançamos muito nesses 10 anos que não avançamos nos últimos 50 anos, se lembrarmos antes da época Lula. É certo que existe uma assimetria entre o nosso PIB, que é o 7º maior do mundo. Hoje o nosso PIB é o 7º maior do mundo e a nossa classificação na lista do IDH, como dizia antes, de 85ª. A comparação é entre a ordem número 7 e o número 85. Ora vista, por um lado, que se projeta no futuro, isso apenas atesta que temos grandes poderes para, se quisermos fazer frente às nossas necessidades, continuar avançando como avançamos nos últimos 12 anos. Temos recursos? Sim, para prosperar. Temos recursos abundantes? Sim. Temos um PIB positivo? Sim. Nada menos do que cerca de 2,5 trilhões de dólares. Isto é uma Grã-Bretanha, justamente o país que começou no mundo a Revolução Industrial. Se vamos usar o nosso potencial para beneficiar as pessoas, em especial as pessoas mais pobres, isso vai depender apenas de nossa competência e de nossa vontade política, das prioridades que elegermos, competência para organizar o Brasil e sua economia, de modo que a economia, possa continuar como está dando frutos a progredir, a gerar riqueza e competência também para saber direcionar parte desse recurso por meio de políticas públicas para objetivos certos de maneira inteligente, responsável, produtiva, sustentável. Gostaria ainda de mencionar que o Escritório Brasileiro do PNUD, trabalhando com o índice DH, acaba de prestar um grande serviço inestimável ao conhecimento da realidade socioeconômica brasileira. O PNUD, Seção Brasileira, montou o Atlas Brasil 2013, no qual se encontra calculado o IDH para cada um dos mais de 5.000 municípios do país. Meus cumprimentos ao PNUD. Chamou-se a esse índice, calculado por município, IDHM. M de municípios, o outro IDH. Os dados para a composição do índice foram retirados dos 3 últimos censos demográficos, 91, 2000 e 2010. Os índices, além de outros dados socioeconômicos municipais, foram franqueados pelo governo, naturalmente pelo PNUD, de forma gratuita, a consulta pública via internet. Na página do PNUD, na internet, chega-se facilmente ao Atlas. Fiz a pesquisa, o que é muito simples de ser feita, para conhecer dados sobre os municípios do estado que represento no meu Rio Grande do Sul. Aí eu olhei todos, e claro que eu não posso aqui destacar todos. Selecionei 3 municípios, situados na Grande Porto Alegre. Outro na região das Missões e outro no Pampa Gaúcho. Por meio do Atlas, fiquei sabendo que o IDH do populoso município onde resido de Canoas, situado na região metropolitana de Porto Alegre, é 0,750, classificado como de nível alto. Alto. Lá nós estamos governando. Jairo Jorge é o prefeito reeleito. Lembre que o IDH varia de 0 a 1, tendo maior desenvolvimento a região, no caso o município, quanto mais seu índice se aproximar do valor 1. Nós temos 0,750, estamos chegando no valor 1. Tenho acesso também ao IDH de Canoas por dimensão. O IDH somente da dimensão renda, somente da dimensão educação, somente da dimensão longevidade, que é um termo mais específico para a dimensão saúde, uma vez que é composto, como já mencionei, pela variável expectativa de vida ao nascer. Ainda sobre o município de Canoas, ou sobre qualquer município, posso fazer uma análise dinâmica e saber como o IDH, como um todo, ou como o IDH por dimensão, evoluiu, não nos últimos só 12 anos, mas nos últimos 20 anos. Assim vejo que das 3 dimensões, a que mais evoluiu em Canoas foi a dimensão educação, tanto de 91 a 2000, quanto principalmente entre 2000 e 2010. Senhor presidente, eu estou indo para finalmente. Tenho também acesso ao tratamento estatísticos de vários dados socioeconômicos de suma importância, como a taxa de crescimento da população, taxa de urbanização, estrutura etária,
mortalidade, fecundidade, fluxo escolar, frequência escolar, escolaridade por faixa etária, índice de Gini. Percentual da população economicamente ativa, rendimento médio, dados sobre habitação, dados que compõem e que se convencionou chamar de vulnerabilidade social e ainda outras informações. Posso ainda citar, finalmente, o município de Canoas numa classificação ordinal de todos os municípios brasileiros em relação ao IDH. Constato dessa forma que Canoas ocupa a posição número 551, entre os mais de 5.000 municípios brasileiros, numa organização do IDH, do mais alto para o mais baixo, estando cerca de 10% dos municípios brasileiros numa situação melhor que Canoas, cerca de 90% numa situação pior que Canoas. Os outros 2 municípios gaúchos que pensei, só para testar os recursos e esse belíssimo trabalho do Atlas, desenvolvido pelo TENUD, foram Pirapó, um pequeno município na região das Missões, com pouco menos de 3.000 habitantes, e Alegrete, famoso Alegrete, situado nos Pampas, com mais ou menos 78.000 habitantes. Tanto Pirapó como Alegrete tiveram o mesmo atendimento por parte do trabalho feito pelo PNUD. Pois o pequeno Pirapó tem IDH de 0,669, de faixa considerado média, ocupando o lugar número 2.691 entre todos os brasileiros. Alegrete, o IDH já é de 0,740, de faixa considerada alta, com a posição do município brasileiro do 7º, número 764 no IDH. Se quiser, tenho ainda a possibilidade, senhor presidente, de anunciar que Alegrete, em relação aos municípios somente do Rio Grande do Sul, ocupa o lugar número 150, tendo cerca de 30% dos municípios gaúchos à sua frente. Quanto ao estado do Rio Grande do Sul, considerado em sua totalidade, seu IDH é 0,746, bem próximo ao 1, que seria o ideal. Classificado na faixa alta, um dos mais altos IDH entre todos os estados da Federação. IDH, Rio Grande do Sul, que hoje é governado pelo nosso colega, amigo de partido, Tarso Genro. Eu vou parar essa descrição por aqui para não aborrecer tantos e tantas, já que eu estou há mais de meia hora na tribuna. Finalizo, senhor presidente, só dizendo a importância desse trabalho, Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil, criado pelo PNUD e franqueado a todos a consulta pública. Sabemos que sem informação, como dizíamos antes já num outro discurso, sabemos que sem informação, muito pouco podemos fazer de bom em favor do nosso povo. Somente conhecendo o povo, a vida que o povo leva, as condições de desenvolvimento social do povo, podemos direcionar-lhe práticas públicas eficientes que consigam obter os melhores resultados sem o desperdício do dinheiro público, dinheiro que temos o dever moral e político de proteger. As últimas palavras que digo, senhor presidente, aqui hoje não são minhas, são de um dos criadores do IDH, o economista e humanista Amartya Sen. Amartya diz: é uma dessas personalidades mundiais, eu digo ainda, que tem influenciado as agências internacionais de crédito e de desenvolvimento, os governos nacionais, as organizações da sociedade civil, em suma, os cidadãos do mundo, no sentido de ampliarem sua visão desde uma mera concepção material de renda, sem negar sua importância, claro, porém uma visão que coloca o bem-estar da pessoa no patamar mais alto, concepção que visa a liberdade de escolha de cada um em prol da sua própria dignidade, conforto, segurança, enfim, política de direitos humanos, de itens que buscam compor a noção fundamental e a mais geral possível na qualidade de vida. Nas medidas, agora a palavra do economista, eu termino, senhor presidente. É a última folha para valer. Vivemos um mundo de opulência, sem precedentes, mas também de privação e opressão extraordinários. O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades de pessoas de exercer poderadamente sua condição de cidadão. Viva a política de direitos humanos. Agora, só um registro, senhor presidente, eu queria agradecer muito à senadora Ângela Portela,
a senadora Ana Rita e o senador Vildo de Amarais, porque hoje pela manhã, senhor presidente, eu estive fazendo alguns exames e não pude estar na reunião da Comissão de Direitos Humanos. Procuro nunca faltar lá. É meio sagrado para mim estar na Comissão de Direitos Humanos. Embora eu não estivesse lá, todos os projetos que apresentei, todos os requerimentos que apresentei foram defendidos por esses senadores e todos votaram a favor para que a gente possa, a semana que vem, ter audiência pública na segunda, de minha autoria, na terça, de minha autoria, na quarta, de minha autoria, na quinta, porque ninguém é de ferro, eu tenho que falar mais no plenário daí. Pela parte da manhã. Senhor presidente, considere na íntegra, por favor, todos esses pronunciamentos. Eu agradeço muito, muito a tolerância de Vossa Excelência, que pacientemente ficou aí aguardando eu apresentar esse trabalho.